Gente, olha o que ela vai falar. Viver sem preocupação. Será que é possível viver sem preocupação? Como assim? Sim, meu amigo, você pode sim e deve viver sem preocupação. Se você de cara já gostou do assunto do vídeo de hoje, assiste esse vídeo até o final. Pois no vídeo de hoje você vai descobrir sim, você vai perceber que é possível sim viver sem preocupação. E eu já te adianto que é a melhor forma de se viver. Porque sem preocupação você se torna uma pessoa mais plena, mais feliz, mais saudável, com ansiedade controlada e mais próspera. Mas antes de eu começar o conteúdo de hoje, eu preciso que você pegue um caderninho, uma caneta para escrever alguns detalhes que eu vou te passar aqui no vídeo de hoje. Vamos lá? Pegando aí papel e caneta ou caderno e caneta. Bem, o primeiro aspecto que eu quero que você anote aí para você viver sem preocupação, escreve o que eu vou te falar hoje aqui e todo santo dia você vai ler isso para você. Por isso que você precisa escrever, hein? Então escreve o que eu vou te passar hoje aqui. Escreve aí. Preocupação é má gestão da imaginação. Vou repetir, hein? Preocupação é má gestão da imaginação. Anotou essa frase? Agora anota a seguinte: toda vez que eu me preocupo, eu adoeço em algum aspecto e eu fico mais pobre. Anotou a frase? É verdade. Toda vez que você se preocupa, você adoece em algum aspecto e você fica sim mais pobre. Em algum aspecto você fica mais pobre de paz, mais pobre de possibilidades. Sim, você fica mais pobre cada vez que se preocupa. Então viva sem preocupações. Continua aqui no vídeo, hein? Agora eu preciso que você atente com todo carinho a essa primeira frase que você anotou hoje aqui. Preocupação é má gestão da imaginação. Toda vez que você se preocupar, lembre-se que você não está gerindo bem a sua imaginação. Você sabia que você é feito à imagem e semelhança de Deus? Ou seja, Deus criou todo esse universo, Ele fez você à imagem e semelhança dele. Tem lá na Bíblia, você é feito à imagem e semelhança de Deus. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Sabe qual é uma das características bacanas que Deus tem? Deus, dentre inúmeras outras qualidades, Ele tem a qualidade também de ser criador. Então, meu amigo, não tenha dúvidas, você também é criador. E para isso, você tem uma faculdade maravilhosa, uma faculdade mental maravilhosa que se chama a imaginação. Inclusive, você deveria utilizar mais, ao invés de ficar se preocupando. Por exemplo, vamos supor que o seu maior problema hoje seja a questão financeira. Vamos supor então que nesse momento você esteja, por exemplo, desempregado, sem ter como pagar as contas, uma preocupação então lá nas alturas. Então te convido agora a deixar um pouco de lado as suas preocupações e começar a exercitar esse poder fantástico que você tem aí dentro de você, que é a sua imaginação. Exerça a sua imaginação. Então, por exemplo, pega esse papel aí, o caderno que você tem e caneta, e depois desse vídeo aqui, assiste o primeiro vídeo, hein? Depois desse vídeo, toma uma atitude. Anota pelo menos 10 ideias. Ai, Fabrícia, eu não tenho ideia nenhuma. Tem sim, você tem que tirar apenas aí de dentro de você. Você tem uma faculdade fantástica, uma faculdade mental maravilhosa, que é a faculdade da imaginação. Então, você vai pensar em 10 ideias pelas quais você pode adquirir dinheiro, seja através de algum serviço ou criando algum produto, enfim, você vai ter ideias aí para ganhar dinheiro. E você vai perceber que quando você começar a exercitar a sua imaginação, as possibilidades, as portas vão começar a se abrir para você. Mas por quê? Porque ao invés de você focar no problema, você vai estar focando na solução, em possibilidades. Então exercite a sua imaginação.
Se hoje, por exemplo, você está desempregado, sem dinheiro para pagar as contas, comece a pensar aí em 10 ideias através das quais você pode prestar um serviço ou que você pode vender, por exemplo, para ganhar dinheiro. Enfim, pense em possibilidades, exerça a sua imaginação. Agora atente com todo carinho a segunda frase que você anotou hoje aqui. A segunda frase que eu te disse hoje foi a seguinte: então, a partir de hoje, você vai viver sem preocupação, ou seja, você vai decidir que você vai viver sem preocupação. Então, cada vez que lhe vier uma preocupação, você vai recordar e citar essas duas frases que eu falei hoje aqui para você. Então, em relação a essa segunda frase, por exemplo, quando vier uma preocupação, quando você tiver qualquer preocupação que seja, você vai se perguntar o seguinte: o que eu posso fazer para reverter essa situação ao meu favor? Eu realmente tenho como reverter essa situação? Essa situação está no meu controle? Eu tenho como fazer algo para mudar essa situação? Se faça essas perguntas, porque tem coisas simplesmente que não estão no nosso controle. Então, se fazendo essas perguntas, sabe, você vai perceber que boa parte das coisas que você se preocupa são coisas que nem sequer estão no seu controle. Você não tem como fazer nada. E o que fazer diante de situações nas quais você não pode fazer nada, nas quais nada está no seu controle? Busque conhecimento em relação a essas situações que você não pode controlar ou que você não pode fazer nada para reverter, para mudar essa situação. Se você não pode mudar a situação, você vai tentar então pelo menos buscar entendê-la, buscar compreender, buscar mais conhecimento sobre a situação. Busque entender, busque conhecer aquilo que você não pode modificar, aquilo que você não pode reverter a seu favor. Perceba que buscar conhecimento em relação a uma situação que você não tem como reverter, que você não tem como fazer nada a respeito, não é se preocupar com isso, muito pelo contrário, é se preparar. Ou seja, apesar de você não poder fazer nada a respeito, você vai buscar o máximo de conhecimento que você puder buscar em relação a essa situação, em relação ao que está acontecendo, para você se preparar e não se preocupar em relação ao que possa acontecer. Porque tenha certeza, buscando conhecimento acerca daquilo que você não pode controlar, não pode reverter, você estará mais preparado para lidar com essas situações do que aquelas pessoas que simplesmente ficam se preocupando e se enchendo de ansiedade, de preocupação em relação a situações que elas não têm simplesmente como controlar. Ou seja, meu amigo, se você quer viver realmente sem preocupação, que é a melhor forma de se viver, você deve, em primeiro lugar, decidir viver sem preocupação e exercitar a sua imaginação. Cada vez que você se preocupar, toda vez que vier aí uma preocupação na sua mente, se lembre dessas duas frases que eu te falei hoje aqui. Então, ao invés de se preocupar, pense em possibilidades, exerça a sua imaginação e busque, sobretudo, conhecer aquelas situações nas quais você não tem como modificar, aquelas situações onde, por mais que você exerça a sua imaginação, você não tem como fazer nada a respeito, simplesmente por não estar no seu controle de resolver a situação. Então me conta aqui uma coisa, o que é que você vai fazer a respeito disso que você passou a saber com o vídeo de hoje? Sim, porque se você não fizer nada, sabe, a sua vida vai continuar cheia de preocupações. Tome uma atitude em relação àquilo que você aprende, sabe, pratique o que você aprende, o que você passou a saber, porque se você não praticar nada, a sua vida não vai mudar, sabe, você não vai evoluir, você não vai se desenvolver, se fortalecer enquanto pessoa. Não seja uma pessoa insensata. Sabe o que significa ser uma pessoa insensata? É aquela pessoa que sabe o que tem que fazer, mas não pratica aquilo que ela sabe que tem que fazer. Não seja uma pessoa insensata. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, se inscreve no canal, deixa o seu like e
E não seja egoísta, meu amigo, compartilhe esse conteúdo com alguém. Eu tenho certeza que aí pertinho de você, tem um bocado de gente preocupada. Então compartilhe esse conteúdo, torne a vida de alguém melhor. E mais uma vez, muito obrigada pelo seu precioso tempo.